Lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. Estamos prosseguindo, meus irmãos, em nosso estudo bíblico sobre as Sagradas Escrituras. Nessa lição, temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Os alunos devem compreender que as narrativas presentes nos livros de Josué, as crônicas, apresentam a experiência de Israel com o seu Deus. Nos dilemas, conflitos e milagres, vêem-se provas do cuidado e da providência de Deus. Já a literatura poética e sapiencial aponta para a sabedoria e verdade divinas. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas Revista dos Adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos estudar a lição de número 9, que fala sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez acessando o nosso canal Teologia Simplificada, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Estamos na lição de número 9, cujo tema da lição é As histórias e as poesias falam ao coração. O texto áureo se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 119 e versículo de número 107, que diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verdade prática. A verdade prática diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 20 até o versículo de número 25, e também Salmos, Salmo de número 119, versículo de número 105 até o versículo de número 108. Vamos agora, meus irmãos, para os objetivos da nossa lição, que são 3 os objetivos que os professores devem atingir em sala de aula. O primeiro objetivo é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Segundo objetivo, conhecer a estrutura e características da literatura bíblica poética e da sabedoria. Terceiro objetivo, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro ponto nós vamos estudar as histórias do Antigo Testamento com seus subtópicos, os livros históricos, a história dos juízes e, no terceiro subtópico, a história dos reis. No segundo ponto da nossa lição, estudaremos os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento com seus subtópicos. Nós vamos estudar sobre os livros sapienciais e poéticos e você vai diferenciar um do outro. Nós vamos ter Eclesiastes, Provérbios e Jó, Salmos e Cantares de Salomão com seus subtópicos. No terceiro ponto, nós vamos estudar uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria e uma mensagem de adoração. Fique conosco até o fim desse vídeo, a aula está maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido é, se você é novo por aqui,
faça a sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu quero fazer a você é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para o nosso trabalho. Agora sim, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, as histórias do Antigo Testamento. No primeiro subtópico, vamos estudar os livros históricos. Embora todos os livros que fazem parte do Antigo Testamento contenham alguma história, os chamados livros históricos consistem essencialmente em história. Quais são os livros históricos? Esses livros históricos são em números de 12, a saber, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Depois deles aparecem os chamados livros de sabedoria e, finalmente, os livros proféticos. Meus irmãos, veja que os livros históricos do Antigo Testamento registram a história do povo de Israel desde a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué até a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Olha, meus irmãos, veja que os livros históricos também relatam o início da monarquia em Israel com o reino unificado, depois o reino dividido e as quedas do reino do norte e do reino do sul diante dos impérios assírio e do império da Babilônia, respectivamente. Segundo subtópico da nossa lição, a história dos juízes. Meus irmãos, o livro dos juízes foi assim chamado por causa dos vários governantes que eram chamados de juízes. Os juízes são as figuras centrais do livro. Em geral, esses juízes eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores da justiça e da retidão. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos opressores. Meus irmãos, ao estudar o livro dos juízes, os alunos vão aprender que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências de sua infidelidade a Ele. Os alunos vão ver também que o Senhor está disposto a libertar seu povo tantas vezes se arrependerem dos seus pecados. Quais são as características marcantes desse livro? O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel da época em que se estabeleceram na terra de Canaã após a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Aproximadamente, meus irmãos, 1.400 anos antes de Cristo até o ano 1000 antes de Cristo. Os livros dos juízes descrevem um ciclo que se repetiu inúmeras vezes durante o reinado dos juízes. Como os israelitas não conseguiram acabar com as influências iníquas da terra prometida, veja, meus irmãos, que eles envolveram-se em pecados e foram conquistados e afligidos por seus adversários que estavam ali dentro daquela nação. Após os israelitas clamarem ao Senhor, pedindo ajuda, ele enviou juízes para libertá-los de seus inimigos. No entanto, os israelitas logo voltaram a pecar. E esse ciclo se repetiu. Você vai ver isso no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11 até o versículo de número 19. Terceiro subtópico, a história dos reis. Meus irmãos, passado o período dos juízes, ocorreu a transição para a monarquia. A história da era dos reis é narrada nos livros de 1º e 2º Samuel,
nos livros de 1º e 2º Reis e também nos livros de Crônicas. Os livros de Samuel, dentre outros relatos, mostram a ascensão de Saul e de Davi ao trono de Israel. Os livros de Reis registram o reinado de Salomão e os reis que sucederam tanto ao reino do norte como no reino do sul. Os livros das Crônicas, escritos após o retorno de Judá do exílio babilônico, esses livros retratam especialmente os sucessivos reis de Judá, mencionando os reis de Israel esporadicamente. Meus irmãos, essas narrativas enfatizam que apenas os reis obedientes a Deus eram por eles abençoados. Veja que a monarquia tem seu início por volta do ano 1050 a.C., quando Deus constituiu a Saul como rei em Israel. Até esse tempo, meus irmãos, Israel tinha sido governado diretamente por Deus por meio de seus porta-vozes, por exemplo, Moisés, Josué e os juízes, e o último porta-voz do governo teocrático foi o profeta Samuel. A partir da instituição do governo monárquico, os reis passaram a liderar Israel. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição. Não saia daí, a lição está maravilhosa. Nós vamos estudar agora os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, os livros sapienciais e poéticos. Os livros sapienciais são conhecidos como livros de sabedoria. Os livros poéticos são conhecidos como livros de poesia. Trata-se de estilo literário empregado na redação do terceiro grupo dos livros do Antigo Testamento. Agora, meus irmãos, em relação à importância desses livros, nós falamos e dizemos o seguinte: esses livros continuam sendo importantes para os cristãos hoje. Seus principais temas são louvor e oração, orientação para uma vida santa, nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. E sua linguagem forte continua a moldar o coração e a mente do povo de Deus. Veja que ao lermos Salmos, meditarmos em Provérbios, nos comovemos com a história bela de Cantares de Salomão e nos esforçamos para entender tópicos difíceis do livro de Jó e Eclesiastes. Em suma, esses escritos ensinam a sabedoria por meio da poesia ou por meio da prosa. No segundo subtópico do primeiro item, nós temos os livros de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Meus irmãos, Eclesiastes, o nome Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica que é Coelet, que significa aquele que convoca uma assembleia ou simplesmente um pregador, mestre das assembleias. Ao longo desse livro, o autor apresenta uma série de perguntas em busca do propósito da vida. Suas perguntas e conclusões subsequentes ilustram sua própria jornada ao buscar entender por que estamos aqui na Terra. Ao estudarem este livro, os alunos vão refletir sobre o propósito da mortalidade e descobrir com o autor que todos um dia terão de comparecer perante Deus e ser julgados. Muito bem, meus irmãos, vamos para o livro de Provérbios. O principal autor destes provérbios foi Salomão. Você vê isso no capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 25, versículo 1, que também escreveu muitos outros provérbios e cânticos que não foram preservados para nós. Sobre Salomão, um homem extremamente inteligente e sábio, o autor de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, disse assim, e eu quero ler esse texto com você. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente,
e de que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, mais sábio do que Calcol e Dardã, filhos de Maol. E correu a sua fama, veja isso, irmãos, por todas as nações em redor. Olha isso, Salomão compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005 cânticos. Que coisa impressionante, irmãos, diz-nos o texto bíblico que ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Veja, meus irmãos, que alguns dos provérbios foram escritos por outros autores anônimos ou desconhecidos para nós. Agur, Provérbios capítulo 30, versículo 1. Lemuel, Provérbios capítulo 31, versículo 1. Eles são identificados como homens de Massá, possivelmente descendentes de Ismael, filho de Abraão. Outros são atribuídos aos sábios, sem mais detalhes. Você pode ver isso no capítulo 22 e versículo de número 17. Vamos, meus queridos irmãos, ao livro de Jó. O livro de Jó revela como Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre seus propósitos, mesmo através do sofrimento. Na verdade, o livro de Jó explora justamente a questão do sofrimento do justo. Veja que o livro traz um quadro da vida de Jó, um homem justo, piedoso, que com a permissão de Deus acabou passando por um intenso sofrimento na sua vida. O livro dos Salmos e também o livro de Cantares de Salomão. Por que estudar esse livro, você pode perguntar? Veja, meus irmãos, como uma coleção de hinos, súplicas e louvores poéticos da antiga nação de Israel. O livro de Salmos pode sim tocar os alunos ao pensarem em maneiras de como adorar ao Senhor, como pedir a libertação que vem do Senhor e como agradecer pela ajuda oferecida pelo Senhor. Estudar os princípios do livro de Salmos pode trazer paz aos alunos e inspirar os alunos a louvar a Deus e confiar inteiramente no Senhor. Vamos ao livro Cantares de Salomão. No hebraico, o nome do livro é Cântico dos Cânticos, pois as primeiras palavras do livro são Cântico dos Cânticos de Salomão e representam o principal dos 1.005 cânticos composto por Salomão. Nós lemos na referência em 1 Reis capítulo 4, versículo de número 32. Meus irmãos, talvez este seja o principal cântico dos cânticos de Salomão, contando a história do conhecimento, noivado e casamento de dois personagens, a saber, o rei Salomão, o príncipe da paz, e a sunamita, a pretendente da paz. Meus irmãos, a aula está maravilhosa, não saia daí, vamos para o terceiro ponto. Nós vamos estudar, no terceiro ponto, uma mensagem ao coração. Uma mensagem de soberania. Nós estudamos nos livros históricos uma mensagem de sabedoria. Nós achamos nos livros de Jó, nos livros de Provérbios e no livro de Eclesiastes. Agora, irmãos, uma mensagem de adoração nós achamos no livro de Salmos. Veja, meus irmãos, que a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Provérbios capítulo 17, versículo de número 22. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos já chegando ao fim da nossa lição. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Amém.